Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de história hoje, nós vamos falar a respeito dos escravos. Hoje é 13 de maio, dia da libertação dos escravos, esses povos que tanto contribuíram para a nossa cultura. Então, vocês têm em mãos uma atividade como essa aqui, que é uma atividade interdisciplinar, e essa atividade fala a respeito sobre os escravos. Então, no texto, gente, fala aqui sobre como eles eram considerados. Vocês sabem que eles eram pessoas que trabalhavam de sol a sol, não tinha descanso e que eles viviam na senzala. Quando eles não estavam trabalhando, eles viviam presos, certo? Então, aqui fala também sobre a sua precariedade em tudo, principalmente na alimentação. Para fugir dos seus sofrimentos, muitos se suicidavam, ou seja, tiravam sua própria vida, e outros matavam seus feitores e ainda fugiam para os quilombos. Os quilombos eram regiões de difícil acesso na mata, por onde eles fugiam para viver lá em sua liberdade. Um dos quilombos bem importantes que nós temos aqui no Brasil é o quilombo de Palmares, que é localizado no estado de Alagoas. Então vocês têm aí o primeiro texto, e com esse texto vocês vão responder algumas questões relacionadas ao texto. Primeira questão tem, por exemplo, explique por qual motivo os escravos africanos eram vistos como simples mercadoria. Aqui no texto tem falando sobre isso, você vai colocar. Depois você vai explicar a frase. A escravidão chegou a ser indispensável para o progresso e prosperidade do país. Por que você acha que é indispensável? Porque eles vieram para cá, eles vieram da África em navios. Os navios eram chamados de navios negreiros ou tumbeiros. E eles vieram para cá para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Uma dica, né? Próxima questão. Você vai explicar o que motivava os portugueses a evitarem a compra de escravos africanos que pertencessem às mesmas famílias. Por quê? Você sabe que muitos eles morriam de saudades, que é considerado banzo. Banzo na linguagem africana significa saudade. Na página seguinte, gente, nós temos um texto 2. E esse texto é uma leitura de poema. Então, nós temos aí um poema falando sobre esse navio negreiro. E você vai ler esse poema e vai informar o que o autor do poema pretende informar sobre o que ele escreveu aqui nesse poema. Então, você vai descrever o que o autor do poema, Solano Trindade, pertence informar ao leitor. O que ele pretende informar ao leitor? No texto, temos duas palavras que estão em destaque, está sublinhada. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer análise morfológica dessas palavras destacadas. Você vai analisar morfologicamente essas palavras destacadas e fazer aí embaixo, certo? Na próxima página, nós temos um texto 3. E nesse texto 3, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler, porque tem certas curiosidades sobre a escravidão. E nessas curiosidades, vocês vão responder a questão abaixo. Dentre as curiosidades dispostas acima, destaque e comente a que mais chamou sua atenção. O que foi que mais chamou sua atenção em relação à curiosidade aqui do africano, dos negros? O que foi que fez com que você chamasse mais atenção? Aqui tem 13 curiosidades. Você vai observar as 13 e vai dizer qual foi a que mais chamou sua atenção. Vai escrever aqui embaixo. E temos uma questão, gente, que você vai ler, depois que você lê esse texto sobre as curiosidades, você vai escrever um pequeno texto falando sobre o quê? Qual é o assunto principal da curiosidade? Qual é a finalidade? E você vai dar sua opinião. Lembrando dos critérios de correção que nós temos: organização de ideias, pontuação, ortografia e grafia. Então, nós vamos ficando por aqui. Saúde para todos, beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau!